E aí, pessoal, vamos ver aqui mais um vídeo com o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, que está repercutindo muito na mídia. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos para quem vai ser o candidato da direita contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De um lado, a produção do filme primeiro disse que não havia um único centavo de Daniel Vorcaro nesse orçamento. Depois, que havia uma diferença de interpretação sobre a origem do dinheiro. Do outro lado, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, admitiu que o filme recebeu, sim, dinheiro de Vorcaro. E na entrevista exclusiva à Globo News, Flávio foi questionado por que buscou financiamento do dono de um banco com vetos públicos do Banco Central em uma grande operação com o BRB e alvo de notícias negativas sobre seus negócios. Ele era acusado e eu torcia para que ele esclarecesse, né, qualquer coisa de errado que ele tivesse feito. Segundo o Intercept, Vorcaro chegou a pagar cerca de 61 milhões de reais para financiar o filme. E agora a Polícia Federal quer saber onde está esse dinheiro, para onde ele foi. Nem mesmo Flávio Bolsonaro, que negociou o valor, sabe garantir ao certo. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento. Enquanto as respostas não chegam, as investigações avançam em outras frentes. O pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, foi preso hoje numa nova fase da Operação Compliance Zero. E aqui no Em Pauta, nós vamos te explicar como funcionava a estrutura dessa organização criminosa que fazia ameaças e intimidação com ligações com a milícia e até com bicheiros. E por isso nós estamos aqui a postos com o nosso time já de comentaristas para a gente começar a conversar. Na redação do Valor em São Paulo, Maria Cristina Fernandes, existem algumas linhas de investigação para apurar de onde veio e para onde realmente foi o dinheiro de Vorcaro ao filme de Bolsonaro. Para que lado apontam as investigações, Maria? Bem, Camila, como o valor pedido e aquele efetivamente recebido, ambos superam em muito o de grandes produções cinematográficas e o valor repassado à produtora foi uma fatia muito pequena, a grande pergunta é para onde foi o dinheiro, se não foi para o filme. A maneira mais fácil de se saber isso seria quebrando o sigilo bancário desta conta nos Estados Unidos. Mas para isso teria que haver um entendimento entre o Ministério da Justiça e as autoridades competentes nos Estados Unidos e isso ainda não está em pauta. Em Brasília, Guilherme Bausa. Bausa, você apurou ainda que o ministro Flávio Dino está tentando intimar o deputado Mário Frias, que é o produtor desse filme de Bolsonaro, para explicar outras verbas envolvendo a produção. Pois é, Camila, porque houve direcionamento de emendas parlamentares do Mário Frias, deputado do PL, para esse grupo responsável por produzir o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só do Mário Frias, mas também de outros 4 deputados do Partido Liberal. A gente vai contar essa história e o problema é que o Flávio Dino não consegue simplesmente encontrar o Mário Frias, não consegue intimar o deputado para que ele preste os esclarecimentos. Aqui do Rio, Flávio Oliveira. Flavinho, a operação de hoje aperta o cerco à família Vorcaro. Teve o filho, o cunhado, o primo e agora o pai. O filho, a gente, claro, está falando do próprio Daniel Vorcaro. Uma família inteira que está sendo suspeita de integrar uma organização criminosa. Sim, Camila, já são 4 membros da família Vorcaro presos e por envolvimento nessa organização criminosa e suspeitos de vários crimes, não só os crimes contra o sistema financeiro, mas também ameaças, acesso ilegal a bases de dados públicas, corrupção de funcionários públicos, da Polícia Federal ao Banco Central. São cada vez mais graves as acusações. Daqui a pouco ali tem o Marcelo Lins também, direto do Rio, vai falar sobre a repercussão internacional que esse assunto teve hoje.
E direto de Nova York, Guga Chakra. Daqui a pouco, Guga, os líderes das duas maiores economias do mundo vão se reunir de novo. Trump e Xi Jinping trocaram elogios no primeiro encontro, mas um assunto sensível já entrou na pauta: Taiwan. Sem dúvida alguma, Taiwan, mas, no geral, os dois líderes querem estabilidade nas relações bilaterais. É isso, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Globo News em Pauta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu comecei o programa tentando colocar o celular ali na bancada para a gente continuar dando mais informações. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Olha só, nossa pauta é o escândalo Master. Revelações sobre o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, com o banqueiro Daniel Vorcaro, aquele áudio que todo mundo já sabe, com o pedido de dinheiro. Todas essas repercussões a gente vai mostrar aqui para vocês. Tem muita coisa no mundo político. E sobre tudo isso, e sobre as questões jurídicas também, o Flávio Bolsonaro... Minha participação, eu conseguia lá conversar com ele, está formalizado. Eu estava achando que estava tudo tranquilo. As parcelas foram sendo pagas conforme estava estabelecido nesse contrato e chega um momento que ele começa a parar de pagar essas parcelas. E eu questionava assim, olha só, você não vai cumprir a sua parte no contrato? Não é favor nenhum, não estou pedindo dinheiro, não estou praticando nenhuma extorsão, como alguns levianos criminosos estão dizendo, tá? Ele parou de honrar os seus compromissos. Ele estava descumprindo o contrato. E eu, como sou uma parte interessada, um filho querendo que o filme do pai seja concluído, fique pronto, cobrava, olha, você vai fazer, se você não fizer, tudo bem, você só me avisa que eu vou buscar outros investidores. E foi o que aconteceu em determinado momento. Até então não tinha prisão de Vorcaro, tinha ali acusações, não tinha formalidade assinada, tinha uma suspeita, mas eu estava querendo que ele honrasse o contrato. Porque na minha cabeça, até esse momento, não tinha absolutamente nada de ilegal. Então vamos lá, a partir do momento que acontece algo mais grave, eu percebi que ele não ia honrar com as parcelas do seu contrato, eu fui buscar outros investidores. Houve mais de 10 investidores que botaram dinheiro no filme também. Tá aí, então, a fala de Flávio Bolsonaro, um trecho dessa entrevista em que ele nega qualquer irregularidade, fala como é que foi o contato e alguns motivos desse contato com o Daniel Vorcaro. Maria, é interessante pontuar que ele joga muito a questão de o dinheiro ser privado, fazendo um paralelo com as críticas que ele e a oposição sempre fizeram a dinheiro público, Lei Rouanet, no audiovisual. Porém, o dinheiro privado, no caso Master, é o dinheiro que tem financiado as suspeitas que a gente viu até agora nas operações que já foram deflagradas. E era por isso que era muito questionado o Flávio Bolsonaro em relação ao dinheiro, a origem desse dinheiro e mesmo sendo privado, por que ele foi buscar um investidor que já tinha sido vetado pelo Banco Central numa grande operação com o BRB e contra o qual já existiam várias suspeitas públicas, Maria? Sim, Camila, há várias perguntas sem resposta. Nessa entrevista, essa questão de que o dinheiro é privado, primeiro, o dinheiro é privado e desapareceu, né? O FGC está tendo que honrar os depósitos, os CDBs do Master. E há dinheiro público, sim. O senador Flávio Bolsonaro, ele representa o estado do Rio de Janeiro. E o Fundo de Previdência dos servidores do estado do Rio de Janeiro foi um dos fundos que foi lesado nesta operação. E é dinheiro público, é dinheiro dos servidores do Rio de Janeiro. E isso deveria preocupar muito o senador Flávio Bolsonaro. Enquanto ele pedia, e segundo as palavras dele, pedia que ele cumprisse o contrato, já existia aí as evidências de que esses fundos que depositaram dinheiro no Master haviam sido lesados. Então, essa questão do dinheiro privado e público é bastante problemática nessa explicação dele. Importa, sim, saber o destino tanto do dinheiro privado quanto público que sumiram no Master. Uma outra coisa bastante complicada nessa explicação do senador é em relação a que não pesava suspeita sobre o Daniel Vorcaro. Bem, os diálogos têm lá as datas. O Daniel Vorcaro estava ali prestes a ser preso. A liquidação a operação de compra pelo BRB já tinha sido impedida pelo Banco Central. Então, tudo isso, as suspeitas sobre a atuação do Vorcaro e do Master já eram
gritantes, né? Inclusive, o próprio pai dele, como a jornalista Malu Gaspar levantou na operação, já tinha apontado os problemas do Master quando ele estava ali no telefone cobrando dinheiro. E no final, o que ficou também muito difícil de aceitar foi a explicação para ele, para a intimidade com a qual ele tratou o Vorcaro. Disse que por ser carioca, ele tratou de meu irmão porque é carioca e no Rio de Janeiro as pessoas se tratam desse jeito. Como ele trata o vendedor de coco na praia, ele tratou o Vorcaro, né? Como se fossem relações e transações que pudessem ser equiparadas. É tanto que nessa mesma hora o Otávio Guedes pergunta, né, faz a comparação. Entendo o que você quer dizer da informalidade, mas para um vendedor você não pede 60 milhões. Para o Daniel Vorcaro você pediu, né? E ele continua dizendo que foi um pedido de um dinheiro privado que não teve irregularidade. Vamos seguir mostrando aqui mais trechos, porque teve um outro momento da entrevista em que o Flávio Bolsonaro falou sobre a gestão do fundo que recebe o dinheiro de Daniel Vorcaro voltado para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. O fundo é sediado nos Estados Unidos e a gestão dele é de um advogado ligado ao irmão do Flávio Bolsonaro, ligado ao Eduardo Bolsonaro. Esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, para você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você que cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de imigração dessa área, e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, a pessoa que tem expertise, se não me engano, de quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos. Mas é um brasileiro, por que o dinheiro precisava passar para ele para depois ir para Gol? Você tem que buscar algum profissional nessa área que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. Qualquer recurso privado que tenha sido aplicado neste fundo foi integralmente para a produção do filme. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, porque fez todo esse procedimento. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo. Pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate? É isso? Não posso te afirmar isso. Não posso então o senhor não sabe o destino de todo o dinheiro? O senhor estava cobrando 60 milhões de reais sem saber direito para onde ia o dinheiro? Não, olha só, eu fui buscar investidor. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme. Nem o ator que me interpretou eu escolhi. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada. O que eu fiz foi buscar um filho, buscar investimento privado para um filme que vai ser feito privado em homenagem ao seu próprio pai. Bom, Bausa, já estamos aqui para falar com o Bausa, mas deixa eu já registrar que o nosso Marcelo Lins, nosso amigo, agora já está aqui com a gente para continuar essa conversa. Vou jogar para o Bausa, porque, Bausa, nesse ponto ele deixa a dúvida e mostra ou uma falta de transparência ou uma falta de informação, que era muito esperada essa informação, não só para os jornalistas, mas para quem acompanha, enfim, o eleitorado dele, que é o destino do dinheiro, se fica alguma parte com o advogado do Eduardo Bolsonaro, que não é especializado numa gestão de um fundo para fazer uma operação dessa, e que também tem o contexto que a gente já viu que a Polícia Federal suspeita que parte desse dinheiro possa ter ido para o Eduardo Bolsonaro. Ficou meio mal parada a história. Ficou mal explicada essa história, Camila. E é difícil acreditar em falta de informação, porque o próprio Flávio Bolsonaro diz que ele tem que havia um contrato de confidencialidade com o Daniel Vorcaro, portanto, ele deveria saber os detalhes, para onde esse dinheiro iria, né, qual seria o caminho desse dinheiro, e ele não soube dar uma explicação sobre por que o dinheiro teve que passar por esse fundo antes de chegar na produção do filme. Então, ficou essa grande interrogação num ponto que é fundamental para entender dessa história. E por quê? Exatamente pelo motivo que você falou. Porque uma das linhas de investigação da Polícia Federal é que esse montante todo que foi repassado pelo Daniel Vorcaro não foi apenas para fazer, essa suspeita pelo menos, não foi apenas para produzir esse filme sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, que um dos objetivos seria justamente sustentar a permanência de Eduardo Bolsonaro, eventualmente de outras pessoas ali ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sustentar a permanência deles nos Estados Unidos, num momento que é importante a gente lembrar que havia uma articulação para que os americanos promovessem o tarifaço no Brasil, e essa articulação continuou. Então, é difícil você explicar por que tanto dinheiro para um filme, né? São 134 milhões,
só da parte do Daniel Vorcaro já tornaria o filme a produção mais cara da história do cinema brasileiro, muito embora produzido no exterior, é um cinema que tem a ver com o Brasil, etc., já tornaria esse filme o mais caro, então fica difícil acreditar que esse dinheiro todo iria só para o filme, e o Flávio Bolsonaro não conseguiu dar uma explicação convincente sobre esse ponto-chave, ficou essa grande interrogação, né, por que o dinheiro teve que passar pelo fundo Heaven Gate, que, como você disse, é administrado por um advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro. Pois é, Baus, ainda mais que tem, exatamente como você falou, o Eduardo Bolsonaro já é réu no Supremo, a ação dele está numa fase muito importante, praticamente ali já em rumo ao desfecho. E o que a Polícia Federal vai saber, vai apurar, saber se de fato foi para o Eduardo Bolsonaro, e aí vai atrás desses indícios das provas, e se foi, se tem alguma relação com o uso criminoso, porque o Eduardo Bolsonaro é réu pelo cometimento do crime, a denúncia do crime de coação. A gente vai seguir essa trilha em relação ao que vai concluir a Polícia Federal. Tem mais trechos para a gente conversar aqui, mostrar para vocês, porque o senador também foi questionado por ter dito que nunca teve contato com Daniel Vorcaro, que o áudio e as mensagens desmentem. Vamos ver? O senhor falou várias vezes também, ao longo desse período, e mais recentemente, inclusive, que o senhor nunca teve contato com o Vorcaro, nem o senhor, nem ninguém da sua família. Então, eu queria saber por que o senhor falou isso quando o senhor já estava negociando desde dezembro de 2024 até novembro de 2025, que ele pagasse parcelas. O senhor convidou ele para ir ver as gravações. Então, não tenho contato. O senhor pretendia esconder essa relação do eleitor? Eu não pretendia esconder mais uma vez, era um contrato de confidencialidade. O contrato, se eu dissesse, Malu, que eu tinha relação com ele, a pergunta seguinte seria: qual é a sua relação? Por que justifica a proximidade de vocês? E a única conexão que eu tenho com este senhor, Daniel Vorcaro, é esse filme. Então o senhor mentiu. Eu não podia falar do filme, é simples assim. O senhor mentiu, então, foi isso? Não menti, eu não podia descumprir uma cláusula contratual. Isso gera multa, senador, isso gera exposição dos investidores. Mas o senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Vorcaro, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não estou entendendo. Quem que o senhor deve a fidelidade? Olha só, eu não posso descumprir um contrato, tá? Vamos por partes. Tem investidores nesse filme. Eu tinha que cumprir esses contratos. A única relação que eu tinha com o Daniel Vorcaro era esse filme. Se eu falasse que eu conhecia, eu ia, na sequência, ter que falar qual é a relação que eu tinha com ele. É a relação ao filme. Foi só por isso que eu preferi preservar. Esse trecho, Flávio Oliveira, ele tem uma questão muito objetiva. O senador tenta associar, dizer que conhece o Vorcaro ao ter que dizer conteúdo de confidencialidade, quando, na verdade, se ele quisesse ter dito, inclusive para os próprios aliados, além também para toda a sociedade, ele poderia ter dito que conhece, porque de fato conhece e conhece muito, usou meu irmãozinho nas mensagens, e poderia dizer que teve um contrato com ele, cujo teor não pode revelar pela confidencialidade, como a gente já viu em várias situações, né, Flávia? Boa noite. Boa noite, Camila. Esse trecho é espantoso. Primeiro, eu queria cumprimentar a Malu, Júlia, Otávio, pela entrevista, em que o senador Flávio Bolsonaro produziu mais dúvidas do que esclarecimento. E essa resposta é um exemplo disso, né? O que se depreende é que ele teve uma atitude deliberada de omitir do seu eleitorado, da sociedade brasileira, da sociedade fluminense que o tornou senador, e de próprios aliados que ainda hoje estavam perplexos com a revelação desse convívio frequente, né, com Daniel Vorcaro. Além disso, ele deixou muitas respostas, muitas perguntas no ar, sem respostas. Subentende-se, por exemplo, que ele que ele assinou esse contrato, né? E, no entanto, ele fala de um papel de captador e, eventualmente, de cobrador. Que chapéu é esse que Flávio Bolsonaro, que tenta se apresentar não como um senador da República, não como um pré-candidato à presidência da República, mas como um filho que sonha em ver um filme sobre o pai? No entanto, negocia com esse investidor em particular
secretamente, até o limite de onde foi possível. Ele chegou a mentir, dizendo que não era verdade, que havia dinheiro de Vorcaro no financiamento ao filme. Isso aconteceu ontem à tarde, horas antes de ele admitir o contato. E várias outras perguntas que ficaram sem respostas. Qual o valor, afinal de contas, negociado e recebido? Por que Flávio Bolsonaro foi encarregado de fazer a cobrança se ele não era produtor? Envolve o irmão e seu advogado, que estão nos Estados Unidos. Agora não resta dúvida de que esses recursos passaram pelo advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Para onde foi, né, efetivamente o dinheiro e por que ele assumiu esse papel de cobrador de um contrato não cumprido por Daniel Vorcaro. A intenção do senador Flávio Bolsonaro era omitir dos seus aliados, da sua equipe de campanha, da sociedade brasileira, o seu envolvimento com Daniel Vorcaro. Ele só admite, no limite de ser desmascarado, de ter toda essa relação revelada, e explica pouco ou quase nada sobre essa contratação e sobre essas ligações de investimento, de financiamento a esse suposto filme.